Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde Barretos, boa tarde região. Estamos iniciando mais uma edição do Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Eu sigo com você até às 6 horas da tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco, tanto pela Rádio Jornal como também pelas nossas plataformas digitais. Comigo aqui o jornalista convidado Igor Sorrenti, que faz parte dessa bancada, que hoje nós vamos falar aí sobre atividade física, nós vamos falar sobre duas artes marciais muito importantes, mas já deixo aqui para você, ouvinte da rádio, um feliz 2023, que você tenha prosperidade, paz na sua vida, muita saúde, que você conquiste muitos objetivos agora nesse ano de 2023. E saiba que 2022 foi um aprendizado para que você possa melhorar e conquistar várias coisas em 2023. Igor Sorrenti, e aqui conosco também nosso produtor, nosso operador de som, Júlio, que eu sei que está iniciando 2023 um pouquinho mais magro que 2022, porque ele está cuidando da sua alimentação, falou que passou o Natal comendo pouco e o Ano Novo comendo um pouquinho menos ainda. Né, Júlio? É isso aí. Feliz 2023. Pra você também. Aí, o ouvinte da rádio escutando a voz mais famosa da Rádio Jornal. É isso aí, pessoal. Muito boa tarde a todos. Um feliz ano novo para vocês e que de prosperidade tenhamos prosperidade de luz, de saúde e também de bastante dinheiro no bolso, né, Rafael? Prosperidade, né? Bom, hoje estamos recebendo... furado também, porque se tiver muito dinheiro... O dinheiro cai, né? Não cai, né? Estamos recebendo hoje dois atletas de artes marciais e, primeiramente, Thiago Leal. Thiago, boa tarde. Quem é você? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Jornal. Primeiro, agradecer o convite aqui. Começar o ano já falando da nossa modalidade, do nosso esporte, é muito prazeroso. Bem, meu nome é Thiago Leal, sou professor de Educação Física, professor de Judô, dou aula de Judô no município desde 2002. Fiz Judô com o Sensei Chiba, quando ele aposentou eu assumi as aulas e estamos aí ensinando a molecada lá no ginásio de esportes, no Rochão, pela prefeitura, pela Secretaria Municipal de Esportes. A gente tem as aulas lá no período da noite. Vamos voltar agora nessa sexta, dia 6, com a entrega de faixa dos alunos lá do ginásio. Já vai começar o pé direito. Já vamos começar já entregando as faixas na sexta-feira. A gente já faz um Bonencai, que é uma festa, uma confraternização. E na segunda-feira, dia 9, já começa os treinos. Legal. E também estamos recebendo Matheus Ramos. Matheus, quem é você? Boa tarde a todos. Já de antemão, um feliz ano novo a todos, né? Um feliz 2023. Meu nome é Matheus Ramos, eu sou professor de Educação Física, sou faixa preta de Jiu-Jitsu e também líder da Aliança Barretos, né? Fora o trabalho com a Aliança, né? A parte de Jiu-Jitsu, que a gente trabalha com crianças, adultos. Nós temos uma academia de treinamento funcional, onde o nosso foco, além do treinamento funcional, é a preparação física de atletas, né? E a gente trabalha com o nosso carro-chefe, que é o levantamento olímpico. Então, a gente atende tanto a parte da modalidade de lutas do jiu-jitsu, que é a nossa arte marcial lá, primordial lá na academia, e também trabalhamos com a parte física dos nossos atletas e alunos. Legal. Igor? Eu gostaria de começar com uma pergunta que é para os dois. Por que vocês decidiram entrar para as artes marciais e o que levou o Thiago ao judô e o que levou o Matheus ao jiu-jitsu? Opa, falar que eu sou mais velho que o Matheus, primeiros mais velhos.
Pessoal, agradecer também o Matheus. Ele falou aqui que ele faz a preparação física. Eu sou um dos atletas que ele prepara, tá? Um ótimo professor. Eu faço levantamento de peso olímpico com ele lá todo dia. Ele planifica e eu tive ótimos resultados esse ano e graças um pouco também por causa dele. Sou suspeito para falar que é um... Eu tô tentando. Um dia, outro dia falto, tal, mas não tá parando, mas tá indo, né? Isso não é PO. E realmente eu recomendo, viu? Eu vou falar do Matheus e de você também no decorrer da entrevista, mas continue. Depois eu quero falar mais sobre isso, das vantagens, quando a gente entrar na competição, eu vou falar sobre isso. Bem, o que me levou para o judô? Na verdade, minha história com o judô é meio... não é muito, às vezes, bonita, porque eu quando era adolescente, criança, adolescente, pré-adolescente, eu gostava do filme do Van Damme, eu queria dar voadora, eu queria fazer full contact, kickbox, minhas lutas eram esse tipo. E só que aqui em Barretos não tinha, e tinha o Kung Fu, eu fazia o Kung Fu, só que era academia particular, você tinha que pagar mensalidade. E aí você fez? Eu fiz, era na Aquários, não era o Erlan, primeiro foi o Valdomiro, depois, se não me engano, não lembro se foi o Tico, não me lembro ao certo. Mas era afiliado ao Elan, a Fênix. Só que era pago, e aí meus pais se separaram, meu pai não pagava mensalidade, o cara me cobrou, aí eu parei de fazer o Kung Fu, e aí eu fui procurar alguma coisa gratuita para fazer. E meu primo treinava judô, meu primo Eliseu, ele veio de Santos e fazia judô lá em Santos, veio para Barretos, procurou, achou o judô lá no Rochão com Sensei Chiba gratuito, e aí ele falou: Thiago, vamos então fazer judô comigo. Só que quando eu cheguei no judô, eu vi, não tinha chute, não tinha soco, você tinha que agarrar e tentar derrubar. Eu falei, não gostei não. Aí, não gostei daquilo. Você tava com o Van Damme na cabeça. Tava com o Van Damme na cabeça. Aí passou um tempo, minha mãe foi morar junto com a minha avó ali na Nogueira, e era próximo do Rochão, e eu tava com o kimono que meu primo tinha me dado. Não tinha nada para fazer a parte da tarde, eu estudava de manhã. Falei assim, sabe de um negócio? Chamei um amigo meu, Luiz Henrique. Falei assim, eu tenho um kimono aqui do meu primo, ele me deu o meu, um pra mim, e tinha um sobrando. Falei, faz o seguinte, você pega um kimono, eu pego o outro, vamos treinar judô? Vamos. Comecei, cara, e foi me encantando, não só a luta é muito gostoso, mas foi me encantando a disciplina, o respeito, o valor, a hierarquia, esse negócio da gente respeitar o lugar onde a gente treina, da gente respeitar o colega de treino. Então, tipo assim, a gente faz uma saudação para entrar na sala de judô, a gente faz uma saudação para subir no tatame. Toda vez que você vai fazer qualquer coisa com um parceiro de treino, você faz uma saudação para começar a atividade e ao final, que é tipo assim, pedindo permissão para usar do corpo dele para desenvolver a sua técnica e depois agradecendo isso. E isso foi me encantando, sabe? E aí eu fui ficando. De repente, quando eu menos percebi, eu já estava graduado na faixa marrom, o Sensei Chiba já estava mais de idade, já me convidou para ajudar ele a dar aula, e eu fui começando como ajudante do meu professor, sem ter intenção de ser professor. E acabou sumindo. Aí ele aposentou, falou, Thiago, eu vou aposentar, e você leva jeito com criança, e eu quero que você que toma conta aqui do judô. Você faz o judô desde 2002. Eu dou aula desde 2002. Então, faz 20 anos. Que eu dou aula no... Caramba, Thiago, agora, você tá novo, hein? Novinho pra caramba. Eu faço judô desde 92. Nossa, então são 30 anos. Que 30 legal. Anos. Quase meia idade. Puta merda. Brincadeira, parte. Mas é isso aí. Mas eu não me sinto com a idade que eu tenho, isso que é importante. A cabeça tá novinha. Você tá fazendo LPO com o Matheus tá ajudando. Tá me rejuvenescendo. Muito bom. Mas foi assim. Legal. E você, Matheus? Bom, eu sempre tive um grande problema com o esporte de coletivo, né? Então, educação física, futebol era sempre o último a ser escolhido. Ia pra zaga, basquete, então sempre que tinha, eu estudei no SESI, então tinha os jogos da indústria aí. Um dia ter os jogos da indústria, os jogos da primavera,
dificilmente eu ficava sempre na reserva ou ia jogar dama, né? Dama me saía bem, né? Mas agora você pega esses caras que deixavam você de fora e dá um campo. Agora eu dou aula pra alguns aí, né? Aí também acredito que ainda em 2000, assim, tinha muito essa questão, né, do Kung Fu e tal. Porque ainda passava muito na televisão o Karate Kid, tinha os filmes que o Van Damme, que é a parte de Kung Fu e tudo mais. E perto da minha casa tinha o Dragão Branco, que era até do professor do Valdomiro. Mas aí meu pai na época ele tentou me colocar para fazer futebol, não desenrolou, né, não deu certo. E acabei que eu não fiz o Kung Fu, mas era uma coisa que eu gostava muito, o esporte de contato e tudo mais. Aí já na minha pré-adolescência ali já começou a ficar... Já ter o nome do jiu-jitsu, assim, pessoal, e luta, começou a ter alguns eventos que eram transmitidos na televisão, né, aquela parte de Vale Tudo ainda, e eu assistia e achava demais, né. Aí, por volta, eu tinha uns 16, né, de 15 para 16 anos, eu fui pra academia, né, procurei a academia de Gil, aqui em Barretos, o pioneiro é o Mota, né, e acredito que a maioria dos professores hoje aqui em Barretos vieram dele, então procurei a academia e comecei a praticar, tinha 15, 16 anos, mas no início, quem foi o meu professor acabou não sendo Mota, tinha uma outra filial dele, que era no Barretos 2, uma academia que chama Brutus, né, uma academia de musculação, e em cima, quem dava aula no início era o Josival, lá o Moito, só que nesse mesmo período ele começou a fazer um curso técnico lá, e ele teve que abandonar as aulas. Então meu primeiro professor foi o Ítalo, né? O Ítalo Lusitano. Legal. Então também hoje tem a escola dele, né? Então ele foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu. Aí treinei com o Ítalo um bom tempo ali no Barretos 2. E o Ítalo teve um problema uma época com apendicite e tudo mais, e ele teve que se afastar. Ele parou de dar aula, foi bem grave. E aí eu comecei a treinar a gente chamava de na matriz do Mota ali, que era no centro, né? Aí fui pro Mota e acho que a arte marcial ela tem essa questão do pertencimento, né? Você pertencer a uma tribo ali e tal, e até o judô, né? Você pertencer o kimono, você vestir o kimono, eu acho que isso é muito bacana. Mas comecei mesmo por causa que eu era uma criança muito ansiosa. Entendi. Ô Matheus, isso, desse pertencimento vai além, né, do esporte, eu falo assim, do jiu-jitsu e do judô. Sim. Se o cara anda de bicicleta, ele sente pertencente àquela tribo que anda de bicicleta. É aquele que sobe montanha, e ele vai fluir naquela energia ali, aquele pertencimento que é interessante. Igual eu tive a possibilidade de fazer lá atrás com o Mota, isso há mais de 2 décadas atrás com o Mota. Hoje eu faço ali na sua academia, quero agradecer você pela metodologia que você passa, a paciência que você tem. Obrigado. E o Moitinha também, que é o que me dá treino no meu horário. Também que é muito preparado. Acho que isso eu vejo isso um diferencial da sua academia. É um atendimento muito personalizado e não simplesmente a ensinar por ensinar, mas ensina a metodologia correta, ensina com autonomia, ensina com responsabilidade e zelo pelo aluno. Eu acho que isso é fundamental. Do mesmo modo, quando eu fiz judô com o Thiago, meu irmão continuou fazendo com o Thiago lá no Rochão, a mesma coisa. O Thiago tem isso da didática, do atendimento. A hora que ele pegou e falou assim, respeito, tudo isso que vem do judô, que também tem respeito ao tatame, respeito ao adversário, respeito ao corpo, respeito aos mestres, enfim, eu acho isso muito bonito. Porque aí a hora que a gente entra para a criança, isso vai dando uma filosofia na vida dela, vai aumentando a autoconfiança, diminui a ansiedade, tira ela da depressão e coloca ela no presente. Que eu vejo que a grande dificuldade do ser humano é viver o presente. É aqui, tá igual nós estamos aqui dando entrevista na rádio, ninguém está mexendo no celular. Então nós estamos o quê? No presente. Quando você tem um tempinho, você já vai olhar no celular, isso, aquilo, a gente fica muito ou vivendo no passado ou no futuro. E arte marcial, a hora que você está no treinamento, você está no presente. Não dá. Você tem que se ligar 100%. Não dá para estar no passado e não dá para estar no futuro. É um momento ali. Você fica tão concentrado. Esses dias a gente estava conversando, acho até com o Matheus também,
sobre treino, né? Porque a gente treina arte marcial, é um esporte de contato, e treina homem com mulher na mesma sessão de treino, né? E só que a gente fica tão concentrado que eu não vejo ser uma menina, eu não vejo ser um homem, eu vejo ser um aluno igual eu, assim. E a gente treina não pensando na diferença, mas a gente fica tão focado na modalidade, no gesto técnico, no objetivo que você traçou para aquele treino, para aquela sessão de treino, que você não fica tanto na parte negativa ou na parte positiva, analisando a outra pessoa que você fica tão focado em você, e eu acho que isso é muito legal. E aquela coisa, né? Você tentando melhorar você. É você contra você. Você no estado presente, tentando melhorar, adquirir cada técnica e aproveitando. Eu começo pelo Matheus. Matheus, que você tira do jiu-jitsu, assim? Que o jiu-jitsu mudou a sua vida? Porque vocês dois são formados em educação física. Vocês dois poderiam estar dando aula numa escola, numa academia, vocês poderiam estar dando aula de atletismo pro Júlio, vocês poderiam, né, Júlio? Poderia estar dando outro tipo de aula, mas vocês escolheram as artes marciais, e depois vocês fizeram educação física, então potencializou. E que cada um de vocês, começando pelo Matheus, você tira do jiu-jitsu, Matheus? Cara, tudo que eu tenho hoje é por conta do jiu-jitsu. Pela minha família, assim, meu pai tinha sorveteria, então não tinha nada a ver. Depois alguns anos depois a gente foi ter autoescola. Fui cliente lá de vocês na autoescola. E aí, se for assim, na época eu acabei fazendo administração, não tinha nada a ver. Comecei uma faculdade de administração, mas eu já tinha o jiu-jitsu na minha vida, já puxava algumas aulas na academia, já tinha alguns alunos de personal. E estava assim, totalmente fora do meu propósito, né? Que era luta, que era jiu-jitsu. E aí foi chegando no 4º ano de administração, eu já não aguentava mais, eu abandonei a administração no 4º ano e fui para educação física para complementar tudo aquilo. Então o levantamento olímpico que eu trabalho hoje também é por conta do jiu-jitsu. Eu via os atletas, o próprio Michael Lang, a gente recebeu ele ano passado aqui na academia para um seminário, e o Tarsis, são atletas da Aliança. E a preparação física deles para o Mundial, eles faziam com o levantamento olímpico. Que é o LPO. O LPO. Depois a gente pode continuar nesse assunto do LPO. Até o Thiago acho que queria falar algo nesse sentido. É o LPO que é fácil comparado ao CrossFit, ou é você que sabe passar muito bem a técnica? Porque você é muito atencioso, isso já vem de você. Eu vejo quando você me dava aula no tatame, você é muito didático. E no LPO, quando eu faço aula com você, eu vejo também que você é muito atencioso. E você vai, explica, e eu acho que isso é fundamental. Porque tudo, eu fico tentando, tudo tem uma mecânica. O jiu-jitsu tem uma mecânica, o judô tem uma mecânica, a rádio aqui tem uma mecânica da sonoplastia, o jornalismo tem a mecânica de como saber escrever os textos. Então eu sempre fico tentando entender a mecânica. Qual que é a mecânica do LPO? E você vem, não, porque as costas tem que ser assim, porque a coluna fica assim, porque o pé tem que ser assim. E a hora que você consegue encaixar o exercício, ele flui. E aí você fala, caramba, dei conta de pegar isso, dei conta de fazer aquilo. Na hora que você acaba o exercício, você fala, meu Deus do céu. E quando você está vendo o outro fazer, você fala, nossa, mas será que eu vou dar conta? Será que... E como que é? O LPO, eu acredito que foi o primeiro curso que eu fiz, foi um que chamava levantamento de peso integrado. Que pode ser integrado ao quê? Uma reabilitação de hérnia de disco, por exemplo, uma correção postural ou um alto nível, igual o Thiago, que faz preparação física para o judô ou para o jiu-jitsu. O LPO em si, o levantamento olímpico, ele é um esporte muito cognitivo. Tanto que um dos movimentos que a gente trabalha lá, que é o arranco, ele é considerado o segundo movimento mais complexo dos esportes olímpicos. Ele só perde para o salto com vara. Caramba. Então, na verdade, é muito difícil. Mas se for analisar a mecânica do judô, para você executar uma queda, por exemplo, é muito cognitivo. E se o Thiago chegar lá, é assim, e mostrar, e não tiver aquele passo a passo, aquela metodologia, vai ficar muito vago, o aluno não vai entender. Então, tanto no jiu-jitsu ou no judô, a gente precisa ter essa didática, né? De ensinar o passo a passo para o aluno, para ele conseguir entender o macro do negócio. Então, o levantamento olímpico, eu fiz um curso com o técnico da China, né? Hoje
os chineses são considerados os mais avançados em técnica no levantamento olímpico. Então eles tinham essa metodologia, né, do dobre, estende, segura. Então são alguns passos que a gente segue, fica fácil do aluno entender a mecânica, onde que tem que tocar a barra no quadril, que hora que tem que puxar, por que não pode fazer força com o braço, como que segura a barra. Então tem tudo uma sequência, a gente monta 3 aulas introdutórias. E essas aulas são fundamentais para o aluno conseguir executar. Legal. Às vezes tem academias, já visitei academias, eles não seguem uma outra forma de ensinar, mas acaba ficando um pouco complicado, né? O aluno de repente começa a desenvolver um movimento errado, já começa com o peso, e aí vai desencadeando um monte de outras coisas. O CrossFit é bacana, mas eu acho que no CrossFit, lógico, tem a base do levantamento olímpico, mas você vai ver um torneio de CrossFit, por exemplo, é levantamento de peso, não é priorizando a técnica, o movimento da forma da execução perfeita. Então é um pouco mais acelerado. Né? A gente fala que um levantamento, não é um levantamento olímpico, mas sim um levantamento de peso. Entendi. O gesto técnico não é tão importante, ele fica mais... ergueu a carga e fez o número de repetição lá, para eles estão valendo. Bem, o levantamento de peso olímpico, como o Matheus disse, a seleção brasileira de judô também faz, desde a base. E eu comecei a ver os estudos e ver a melhora, e me interessei. E aqui em Barretos eu não tinha, assim. Antes do Matheus, acho que não tinha ninguém que trabalhava o LPO especificamente. Às vezes eu tinha algum gesto no CrossFit, mas um cara que fazia uma aula específica de LPO, igual a gente encontra lá no estúdio do Matheus, não se tinha. E eu peguei e falei assim, é um negócio que eu queria fazer para melhorar, porque além de melhorar, o judô é um esporte que a gente precisa muito de potência. Explosão, né? E o LPO você trabalha muito isso e desenvolve a força, tanto a força pura mesmo, né? Como a força explosiva. E como a gente trabalha olhando quem vê de fora, o Matheus falou, não pode puxar a barra com o braço. Quem vê de fora parece que puxa a barra com o braço, mas não é tudo movimento de quadril, cara. E a gente faz, no judô, a gente faz muita alavanca com o quadril, de bater a carga, o adversário com a força do quadril para tentar tirar ele do chão. E aí a transferência é muito boa. E, depois que eu comecei a treinar, eu senti muita diferença. Eu tô com 42 anos e vai perdendo massa magra, vai perdendo musculatura, assim, vai perdendo explosão, cara. Então eu senti uma diferença, assim, graças a Deus, positiva aí. E como é que é, né? Falta você falar o que o judô mudou sua vida, assim. Desculpa. Igual o Matheus falou, é complicado. Tipo assim, eu acho que eu não escolhi o judô para trabalhar como profissão. O judô que me escolheu. E eu sou muito grato porque eu via o judô como algo que eu gostava de fazer, mas não achava que era algo que eu poderia trabalhar. Como o Matheus disse, eu entrei em faculdade de contabilidade. Eu sempre gostei da área de matemática na escola. Eu compreendia muito fácil matemática. Eu falava assim, eu tenho que trabalhar com conta, vou fazer contabilidade. E só que quando eu também estava no segundo ano, eu falei, eu não me vejo sentado atrás de uma mesa fazendo conta para os outros, cara. Não me vejo. Só que pra mim o judô era um hobby, era um negócio assim para eu praticar por prazer, não como profissão. E pensava em fazer qualquer outra coisa. Pensei desde fazer hotelaria, até artes cênicas, coisas que eu... Mas não pensava em trabalhar. De arte cênica, a gente fez teatro. Fizemos Paixão de Cristo, eu gostava muito disso. Quando o Sensei Tiba me chamou para ajudar ele começou a pegar no meu pé para eu fazer faculdade de educação física. E ele falava assim, Thiago, a gente com estudo já é difícil. Sem estudo, então, cara, você vai passar muito perrengue. Com sotaque japonês, né? Aí eu peguei e falei, então vamos atrás de estudar. E comecei a fazer a faculdade de educação física, e graças ao judô e ao sensei me incentivando, eu formei. E quando saiu o concurso para a prefeitura, tinha que ter o curso de educação física.
encaixou perfeitamente. Hoje eu faço o que eu gosto, o que eu amo, ganho dinheiro, e os outros falam assim, feliz é o cara que ganha dinheiro sem precisar trabalhar, né? Quando você faz o que você gosta, você não trabalha, né? Uma coisa que nós falamos aqui é como que é importante o quadril no judô, o quadril no LPO, no jiu-jitsu, como que a mecânica do quadril é fundamental. É fundamental. Você vai fazer tudo, acredito que tudo no jiu-jitsu, a parte de solo, a queda, né, que a queda judô, jiu-jitsu, tanto que o pessoal tem procurado muito, né, os atletas de jiu-jitsu estão procurando cada vez mais o judô para melhorar, aprimorar a parte em pé. Então, em pé você precisa do quadril, no chão você precisa fazer um movimento de raspagem, uma finalização, você precisa do quadril. Então, tudo é o quadril, né? Falando nisso, eu vejo pelo meu irmão, ele gosta de judô e gosta de jiu-jitsu, ele fala que um complementa o outro. E ele tem essa visão, e não é de agora que ele fala isso. E aí quando você está no tatame conversando com ele, fala, aquele ali tem uma facilidade porque faz judô, ou esse daqui tem uma facilidade porque faz mais jiu-jitsu, entendeu? Então fica assim, na visão de vocês dois, o que ajuda em quê? Ou quem que ajuda mais no quê? Eu acredito que os dois se complementem, assim, né? Tanto o judô quanto o jiu-jitsu. Quem faz judô, só o judô, compete no judô e treina a parte de solo, né? Do jiu-jitsu. Mas enquanto tem o pessoal do jiu-jitsu, as competições hoje de alto nível, a gente está vendo cada vez mais o pessoal preocupado com isso. Então, você está vendo, antigamente não tinha tanto, né? Você via a luta já ia direto para o chão. Hoje o pessoal está explorando mais essa parte em pé, tentando pontuar, né? No jiu-jitsu, uma queda vale ponto. Então o pessoal está procurando cada vez mais, porque melhora a base, melhora a pegada, né? O judô tem muito essa questão da pegada, da troca de pegada. E o pessoal está tentando aprimorar cada vez mais. Eu acho essa complementação fantástica. Eu treino Gil também. Vou lá com o Mateuzinho de vez em quando brincar lá. Concordo com o que você falou. Eu acho o Matheus, eu já falei isso pessoalmente para ele, um dos professores mais didáticos. E o que eu gosto do sistema da Aliança é que o Matheus, ele tem uma sequência pedagógica de aula, cara. Então, cada aula é ligada à outra. Isso eu acho fantástico. E a complementação igual está acontecendo no Gil, a luta está ficando um pouquinho mais em pé, no judô também aconteceu, e a luta também está ficando mais no solo, porque antes o judô era o contrário, lutava só em pé, caía, o juiz já mandava levantar de novo. Hoje o juiz está deixando prosseguir mais um pouco a luta no solo. Então os atletas do judô também estão migrando para o Gil para aperfeiçoar a técnica de solo. São artes irmãs, né, cara? As mesmas técnicas que eu tenho no judô, eu posso utilizar no Gil. A diferença, basicamente, o Mateuzinho pode até falar melhor que eu às vezes, é por conta das regras. Porque, por exemplo, no Gil, você derrubou, você ganha 2 pontos. No judô, se você derruba com uma qualidade, acaba a luta. Então, às vezes obriga a gente não querer cair de costas e acaba dando as costas para o adversário por conta da regra. Mas, basicamente, a regra que muda o objetivo da luta, mas as técnicas são praticamente as mesmas. Igor, já tá me cutucando aqui debaixo da mesa que ele quer fazer pergunta. Pô, vem no programa, né? Passou pra mim. Calma, Igor, calma. Bom, a pergunta é para os dois, né? Ambos foram alunos, depois viraram professor. O que mudou na vida de vocês? Quando vocês passam de aluno para professor? Porque você quer lembrar o professor? Quem sabe? Brincadeira. Eu acho que eu melhorei muito como atleta depois que eu virei professor, por conta de me sentir responsável e me sentir referência dos meus alunos. E aí eu comecei a me cobrar mais, porque aí eu não lutava só por mim, eu estava lutando por aqueles que se espelhavam em mim. E aí eu comecei a treinar mas querendo aprender o fundamento, não treinar para fazer o gesto técnico de qualquer forma. Eu queria entender. Então essa cobrança que eu me fiz gerou uma melhor qualidade como atleta.
E aí também, quando você precisa ensinar, você precisa verbalizar o gesto, você precisa melhorar o gesto para demonstrar, você precisa, às vezes, arrumar outros caminhos para o seu aluno entender, que aí você aprende. Cara, os outros falam assim, o professor aprende mais do que o aluno, porque ele tem que aprender formas diferentes de ensinar, e quando ele eu aprendo falando, verbalizando, eu aprendo demonstrando, eu aprendo fazendo, colocando a mão, né? A gente fala mais procedimental o negócio, e aí você acaba desenvolvendo, cara. Então acho que como atleta me tornar professor foi um ganho muito grande. E aí quando você começa a ter esse senso de responsabilidade, assim, você acaba amadurecendo também um pouco mais. Eu acho que isso que mudou, né? Eu acho que complementando mesmo o que o Thiago falou, que é tudo, né? Então você começa a ter atenção na hora de ensinar um aluno, porque cada um tem um biotipo, né? Você vai ter que ter um cara que é mais magro, ele é mais baixo de repente, você precisa adaptar para aquele cara ali, e você tem que ter uma atenção maior no que você está fazendo. Então eu acho que a tua técnica começa a fluir melhor na hora que você vai fazer, na hora que você vai lutar, quando você vai treinar, por conta disso, porque você começa a ter um olhar mais clínico, né? De algumas coisas quando você só é atleta você não tem. Putz, nossa, nunca tinha pensado nessa pegada, mas na hora que você vai ensinar para o aluno, você tem que descrever ela. Nunca tinha pensado num quadril aqui, mas na hora que você vai explicar para o aluno, a gente fala muito, né? O Thiago, a gente conversa muito sobre isso e eu aprendo muito com ele, né? E a gente fala muito da questão do detalhe importante na hora de ensinar, né? Pessoal, detalhe importante, a pegada na manga, a mão onde vai, o pé onde vai, então, e a gente sempre pontua isso para os alunos, né? O Thiago trabalha muito dessa forma, um cara muito didático, né? Então acredito que isso mude bastante. Matheus, e como que funciona a graduação de faixas na sua escola? Porque a gente sabe aí, algumas academias na cidade, que eles cobram por grau, cobram por faixa. Como que é o método na sua escola? A Aliança, ela funciona por quantidade de aulas, né? Porque ela entendeu que como ela é uma escola, ela precisa ser justa. Então se tivesse nós todos aqui numa sala para aprender matemática, por exemplo, o Thiago tem uma aptidão maior para matemática, ele vai absorver. Todos nós vamos passar pelo mesmo conteúdo. Só que tem algumas pessoas que vão ter a sua exceção ali e vai absorver melhor aquele conteúdo. Português, de repente vou ser melhor, o outro para física vai ser melhor, né? Então a Aliança ela sistematizou por quantidade de aulas. Então hoje, por exemplo, um faixa branca lá na academia, para ele pegar o primeiro grau, ele tem que conquistar 30 aulas, né? A gente tem um controle de aulas, a gente tem aplicativo ou a própria ficha. Então ele vai conquistar por aulas. O grau na Aliança é um grau, ele é um merecimento do aluno pela evolução técnica dele. Então, cada 30 aulas ele vai receber o grau técnico dele ali, como uma forma de motivar, principalmente criança. A criança ela precisa estar o tempo todo sendo motivada, senão ela acaba de repente dispersa e tal. A questão, tem algumas academias que cobram, a Aliança ela não cobra, né? A questão dos graus. Eu não gosto, mas tem o pessoal que acha legal, acha relevante, a gente não cobra. Uma troca de faixa hoje da Aliança, por um exemplo, uma faixa branca para uma faixa azul, hoje em torno de 150 aulas. Então ele vai passar por um conteúdo técnico, dentro desse conteúdo técnico pode participar das aulas de iniciante. Então ele não vai se misturar na aula de avançado, ele precisa ter uma atenção melhor esse aluno iniciante para que ele não se machuque nesse percurso até a faixa azul. Depois que ele atingir uma certa quantidade de aulas, ele pode estar participando das aulas de intermediário, que é um nível um pouco mais complexo, de aulas, de técnicas, né? Mas a Aliança é toda dividida por aulas, né? Por níveis de aulas. O competidor ele não pode treinar junto com o iniciante, então tem todo um critério para a segurança do aluno na hora de participar das aulas. Eu vejo que isso é fundamental para... E vocês dois falaram as mesmas coisas que hoje está em voga. Antigamente, vamos ensinar um exemplo, uma arte marcial, põe todo mundo junto e beleza. E a gente não vê a individualidade individual do indivíduo.
Porque cada indivíduo tem a sua individualidade. Então, assim, o Igor, às vezes, ele tem uma facilidade para pegar no chão, mas uma deficiência para pegar em cima. Então, você tem que saber que no chão ele vai fluir, em cima você vai ter que ter uma paciência maior com ele. Às vezes, o meu caso é o contrário. E eu fico muito feliz, igual assim, geralmente dependendo do nutricionista, não estou falando mal de ninguém aqui, mas ele está lá, a dieta dele, chega o Júlio lá e dá a mesma dieta, chega o Igor, a mesma dieta. Não é. Cada um tem um biotipo, cada um tem uma particularidade. E eu acho muito sensato da parte de vocês dois, quando vocês já têm essa visão. Por mais que tenha a metodologia do judô, tenha a metodologia do jiu-jitsu, sabe como é que funciona, mas você sabe que abaixo disso tem a individualidade do ser humano. Então que você vai ter que vai ter casos e casos, vai ter evoluções e não evoluções. Sim. E vai ter o cara que vai fazer porque quer competir, aquele que quer fazer para um bem-estar, o outro por hobby, o outro porque quer virar professor, o outro porque quer estar na TV disputando o campeonato UFC, enfim, são motivações diferentes. E é legal a hora que você entende a motivação de cada um, e principalmente vocês que são os professores, saiba aplicar caso a caso, porque vocês não desmotivam os alunos. Mas, Rafa, isso aí, cara, foi tempo, viu? Foi tempo. Eu vim de um sensei japonês, enérgico, disciplinador, e que dava aula com Shinai. Shinai era um bastão que se fizesse arte ele dava com a varinha em você. Não quer saber. Correção, E quando eu comecei, eu só sabia dar aula assim, não a ponto de pegar um Shinai, mas de ser muito bravo, de ser muito enérgico, de querer ser muito disciplinador. Só que conforme vai passando o tempo e a gente vai estudando, fazendo curso, vai procurando aprendizado e novas metodologias, novas maneiras de ensinar, você vai adquirindo o conhecimento e a experiência que você vai tendo com o aluno, vai te dando bagagem para saber os caminhos mais assertivos, assim. E, igual você falou, faz 20 anos que eu estou dando aula, então você acaba desenvolvendo a sua didática, a sua pedagogia para conseguir hoje fazer isso. Mas eu já quebrei muita cabeça e já também dei muita coisa errada, assim, né? Mas conforme a gente vai tendo mais experiência, a gente vai vendo o que vai dando certo e vai tentando repetir, né? Tiago, você disse que dá aulas no Rochão, né? É um projeto social, né? Ou não? Assim, ele não é social porque ele não é da assistência social, assim. Ele do esporte. É do esporte. Ele é um funcionário público da prefeitura, locado na Secretaria de Esportes. O objetivo da Secretaria de Esportes é formar atleta para representar Barretos, principalmente jogos regionais e jogos abertos. O objetivo principal são essas duas competições, que a gente tem a modalidade de judô. E graças a Deus, ao Sensei Tiba, a mim e meus alunos, sempre o judô está trazendo medalha para Barretos. Essas medalhas que está aí. Eu vou te falar assim, por exemplo, jogos abertos, eu fui a única modalidade, que trouxe medalha nos jogos abertos esse ano. Nenhuma outra modalidade conseguiu conquistar. Fiquei sabendo disso. Sabe? Esse ano não, ano passado. Esse ano, o ano passado, 2022. Hoje é dia 2 ainda, né? A cabeça não virou. Então, judô foi a única modalidade que trouxe medalha. Nós pegamos medalha lá no judô. Nos jogos regionais, nós conquistamos 2 medalhas de ouro. Eu acho que 2 ou 3 de bronze, se não me engano. Foram 4 ou 5 medalhas com a modalidade de judô. É uma modalidade que traz resultado para a cidade. E quais são os seus alunos que foram destaques nesse último ano, 2022? Bem, o Jonathan, que foi medalha nos Jogos Regionais e Jogos Abertos comigo. Eu tive ótimos resultados também na categoria Master. Temos o Francisco também, que é da categoria Master. Se quiser essas medalhas aí, apontar para a câmera aí para aparecer. Quem está nos ouvindo pela Rádio Jornal 88.7 FM, não vai ver, mas quem estiver assistindo pelas plataformas digitais, você pode mostrar aí, não tem problema. Bem, falando então da competição, a primeira competição do ano, em março, é a Copa São Paulo. Aí
medalhei, foi medalha Legal lá. de bronze. Parabéns. Aí depois eu fui pro Campeonato Paulista de Judô, aí também medalhei. Tem a medalhinha aqui. Uma pra cá. Foi muito. Aí depois o Brasileiro de Judô. Também desse ano. Isso aqui é tudo 2022, o último ano só. Aí fui pro Campeonato Sul-Americano. Olha que legal. Aí essa aqui é a credencial. Que a gente, o campeonato internacional faz uma credencial com a foto, com o país, com o peso, né? Tem uns QR Code aqui. Aí fui pro Sul-Americano, fui campeão. Rapaz, essa medalha grande. grande e pesada. Parece um prato. Dá pra fritar um ovo, pelo menos. Olha a frigideira aqui. Frigideira. Aí teve o Pan-Americano, que eu também fui campeão. Nossa, o Pan-Americano também é maior. Eu fiz... São bonitas, né? São diferentes, né? Assim. São diferentes. E essas medalhas, cara, foi uma qualidade, assim, o judô não costuma ter medalha assim não, viu? Geralmente aquelas que assim. Não, também não, aí também na batalha. Mas os caras capricharam muito, assim. Tipo assim, a medalha do campeonato mundial não é tão grande igual essa. Essa daí. E essa aqui esse aqui é um... Eles falam um mundialito, porque é um aberto que pode vir gente de todo o continente, de todo o mundo, aliás, né, do planeta. Mas geralmente, como é feito aqui na América, geralmente vem mais a Panamérica mesmo. Legal. E aí a última que eu fui agora, final do ano, dia 27 de novembro, que foi no Panamá, que é a Supercopa Pan-Americana. Essa aqui é credencial, igual eu falei, quando é campeonato internacional tem que ter credencial para poder entrar lá no ambiente. E eu fui campeão também. Legal. Aí essa aqui é a medalhinha da Supercopa Pan-Americana. Me contaram que você é o número 1 do ranking mundial na sua categoria. No ranking nacional. Nacional, isso. O ranking pan-americano eu não sei ainda. Depois do cegado dele, né? Imagina se não tivesse essa cara. Tinha uma ex-namorada, né? É bom falar de ex, né? Mas tinha uma ex-namorada que ela falava assim: Thiago, quando você tá lutando, seu olho muda. Eu falei, como que meu olho muda? Sei lá, você fica com um olhar diferente. Eu falei, mas gente, para, não tem nada a ver. Às vezes é isso. O sangue dos olhos. Mais ou menos isso. O famoso sangue dos olhos. Mas no Brasil, na minha categoria, que é de 40 a 44 anos, tem 54 atletas ranqueados e eu sou o primeiro do ranking. Parabéns. Fechei o ano de 2022 como o primeiro, e com isso eu tô já, e o segundo lugar não me alcança, então eu já tô classificado antecipadamente para o campeonato mundial, que vai ser em Abu Dhabi em novembro agora de 2023, mas é longe e caro, né? Então vamos ver se eu arrumo patrocínio para ir. Já começa a fazer rifa, já aproveita e passa o chapéu, o merchan. Essa semana provavelmente eu já estou montando o currículo, que eu quero sair em algumas empresas privadas para ver se eu consigo um auxílio ou de hospedagem, ou de alimentação, ou de inscrição. Agora em Barretos também deve ajudar também. Ela me ajudou para ir para o Panamá. Tem a lei Pro Esporte agora, que foi aprovada na Câmara no meio desse ano passado, e através dessa lei ela pode auxiliar atleta em competições internacionais. Para essa Supercopa Pan-Americana, ela me ajudou com as passagens. Só de passagens foi 4.000 e poucos reais, então não é barato. Para nós não é barato, mas para a municipalidade é de graça. Você está levando o nome da cidade, o nome de Barretos para fora. Aí eu vou ver se eu consigo. Só que a gente tem hospedagem no Panamá, como ainda tem essa questão pandêmica, os caras te obrigam a ficar no mesmo hotel que está acontecendo o evento, por conta de bolhas. Tem que fazer teste de Covid, não pode sair durante o evento, então você tem que chegar um dia antes para fazer o teste, pesar no segundo dia, lutar no terceiro dia, então são 3 dias de hospedagem. E aí você vai para uma competição internacional, os caras, hospedagem em dólar, então vamos supor, eu fiquei 3 dias lá hospedado, foi $788. Vezes 5? Você vai quase 4.000 reais, entendeu? Aí tipo, é uma hospedagem cara. A inscrição para participar de um campeonato desse é $150.
também 700 e poucos reais. Então tem um custo alto para um atleta participar num campeonato desse, quase 10 mil reais. Pro atleta fica pesado. Se ele for participar de umas 4, 5 competição internacional, 50 mil por ano. 50 mil por ano. É pesado. Então a gente precisa de empresa privada para poder auxiliar, e essa lei aí do Pro Esporte também veio para a gente tentar dar uma aliviada, né? Ô Thiago, você fazendo esse papel de professor, que não é projeto, o seu professor de judô do município, e dando esse resultado que você está dando aí como aluno, né, quando você disputa, e como professor quando os seus alunos disputam, mostra que vale a pena investir no esporte. Desde que seja bem investido. Porque assim, você não chegou nisso à toa. Você começou a falar que comecei em 92, a partir de 2002 até agora 2023, são 21 anos que você está ali lutando. Então mostra que a consistência é uma palavra que eu tenho usado muito, usei muito em 22, tenho usado muito agora também, que tudo na vida você tem que ter consistência. Que é a consistência. Não quero treinar, mas vai lá e treina hoje. Mas estou cansado. Não, mas vai lá e faz, você tem que fazer. Não quero ler uma página de livro. Não, vai lá e lê. Porque a consistência, ela vai te dar um resultado no futuro. É muito importante você se manter sempre ativo, perseverante. Também o resultado não vem da noite para o dia. Não existe treino miojo, não existe cara que você vai ficar pronto em 3 minutos, bolo instantâneo. Não existe isso no esporte, cara. O esporte, você quer ficar bom. Eu vi uma entrevista Não, mentira. Seminário que o Mateuzinho trouxe agora dos irmãos Lang. O cara falou, não tem essa. A receita você quer ser melhor que todo mundo, você tem que treinar melhor que todo mundo. Sabe? Você olha, você chega lá na chave e você tem que pensar, ninguém treinou mais que eu. Os caras podem ter treinado igual, mas não tem como ter treinado mais que eu. E é bem isso, Tipo, você tem que fazer sempre e fazer com qualidade. Acho que é o segredo. Eu ouvi um podcast da Juliana Gomes. Ela até participou do BBB e tal, mas antes disso, quando ela tinha 15, 16 anos, ela foi campeã. Ela ficou em segundo lugar em saltos ornamentais, enfim. E quando ela ficou em segundo lugar, que foi fora, imagina, isso em 2006, 2002, enfim, há 20 anos atrás, ela ligou para a mãe dela todo contente, parabéns, ligou para a ex-sogra dela, nossa, mas prata? Ela deu um baque. A mãe dela falou, nossa, minha filha, parabéns. A ex-sogra, mas prata? Nossa, viajou tudo isso para pegar uma prata, ela deu um baque. E a partir desse momento, ela ela não conseguiu mais voltar para o esporte. Não conseguiu mais competir. Porque ela se frustrou, enfim, porque ela errou, tal, porque... Só que aí ela teve que passar 20 anos e fazer essa análise que é a constância, vale a pena, e o seguinte, e ela é merecedora daquilo, por quê? Porque ela treinou muito. Porque às vezes a pessoa chega lá e fala, mas será que eu dou conta? Não, você tem que falar, eu treinei, foi tantas horas de treino, tantos dias, ralei, não, tô aqui, vou dar conta, porque entra a parte mental, né? É o que os irmãos Lang falou, cara, tipo assim, você tem que se sentir merecedor. Exatamente. Sabe? Você fazer por merecer, você fazer o trem acontecer, tipo, de treinar tanto, se dedicar tanto, se abdicar de tantas coisas. Quando você chega no dia e fala, eu mereço. Por que eu não mereço, Eu mereço isso, sabe? O Mateuzinho trouxe, eu participei do seminário e foi a Aliança tem disso, cara, foi uma iniciativa top, assim, foi um dos melhores seminários que eu já participei, muito legal. Matheus, se você quiser falar para os nossos ouvintes aí de como é que foi esse seminário, como é que não é, porque igual você falou, né, que a Aliança ela tem uma metodologia de escola. Sim. Isso eu acho que é fundamental. E de várias metodologias que tem, eu vejo que a da Aliança é muito interessante, muito legal. Ela anima o aluno
a continuar, a animar, e ela vem com essa filosofia profissional, né? Sim. Que igual foi o seminário que teve. Se você puder falar para os nossos ouvintes, para quem acompanha o programa. O Fábio, né, o Gurgel, que é o nosso mestre, né, o líder hoje da Aliança, ele coloca essa questão do seminário por N motivos, né? O primeiro é pensando na própria escola, na evolução da escola, né? Então a gente tem 3 níveis de seminário: nível faixa preta, nível campeão mundial e nível fundadores, né? Os fundadores, que é o Fábio Gurgel, o Gigi e o mestre Jacaré. Então cada um tem um nível lá. Então o nível que a gente trouxe esse ano foi o nível campeão mundial. O nível campeão mundial, a gente tem vários atletas, né, que são bons da Aliança, e esse ano eu decidi trazer o Mike, né, o Michael Lang. O Michael Lang, hoje ele é o dono da matriz da Aliança, aqui em São Paulo. E aí, como a gente tem muita amizade, né, quando eu vou lá assim para São Paulo para treinar, e aí ele falou, cara, vamos levar um seminário para Barretos, meu e do meu irmão. Legal. Fazia muito tempo já que os dois não faziam um seminário juntos, né? Aí eu falei, cara, bacana a ideia, vamos fazer sim, vamos acertar essa ideia e vamos levar para Barretos, né? Mas a questão, então, só terminando a questão do seminário, tanto para a evolução da escola, mas a gente tenta trazer um incentivo para o esporte para Barretos. Eu acho que carece disso aqui em Barretos. Ano passado a gente teve um campeonato aqui que foi uma coisa incrível, né? Que não tinha uma etapa de um campeonato aqui em Barretos, porque o pessoal da cidade ficava com uma coisa, não sei, um bloqueio de participar, não fluía. E a Aliança é isso. Então eu acredito que se a maré sobe, todo mundo sobe. Então se você chega e coloca um seminário que um atleta campeão mundial vem, ministra uma quantidade de técnicas lá, se todo mundo das escolas vem e absorve um pouquinho. E foi legal que eu vi, eu não tive agenda para ir, mas meu irmão foi, o Igor foi, e eu vi fotos, o Sensei, o Thiago foi, que foram pessoas de outras academias também aprender. Eu achei isso muito o pessoal legal. Tá começando a aderir a ideia. Então, se a maré subiu, se o pessoal de outra escola veio, absorveu o conteúdo, então você começa a elevar o nível do jiu-jitsu de Barretos, né? E para representar isso também nas outras cidades, né? Então você precisa elevar o nível do esporte. Eu acho que isso é uma forma de você incentivar. Então a Aliança também tem isso, de querer ministrar essas aulas para as outras escolas conhecerem, né? E também é uma coisa que o Mike falou muito no seminário, não é ensinar jiu-jitsu para as outras escolas, a gente não quer ensinar. Então porque o seminário passou algumas técnicas, ele e o irmão, né, o Michel, mas são técnicas que todo mundo sabe fazer, só que são os detalhes que fizeram eles campeões, né? O Mike hoje é 8 vezes campeão mundial. Caramba. O irmão dele foi campeão mundial em todas as faixas, só na faixa preta que o irmão não quis seguir carreira, né? E o Mike foi, mas todos eles são campeões mundiais, então tem uma bagagem enorme de treinar com os melhores assim do mundo, e é basicamente isso. Tem casca grossa, né? Tem bastante. O cara chegar nesse nível não é fácil. Amassou muito barro, passou por muita coisa, sofreu demais e por aí vai. A gente abre no final do seminário, ele abre para perguntas, né? E o pessoal perguntou para ele, aí, como é que era a sua vida? O cara se abdicou de tudo, de sair, de comer uma comida legal, para estar ali, focado, treinando, dando o máximo dele ali para conseguir ser o melhor. É um mérito, né? Bom, dizem que as artes marciais são inclusivas, né? Quando vocês começaram a treinar, há 20 ou 30 anos atrás, ela era mais exclusiva de homens. Depois, com o tempo, passaram a entrar as mulheres, e depois de um tempo passaram a entrar os deficientes físicos e depois os gêneros, né? Como que vocês veem essa mudança, quando vocês têm algo mais masculino e hoje mais diversificado? As academias, as escolas estão prontas para receber todo esse público? Eu acredito que o jiu-jitsu, quando eu treinei, o Thiago também falou isso agora há pouco, sobre que era um treinamento muito duro, né? Então eu acho que não era nem questão do gênero, mas era um treino que era para poucos, a gente não tinha uma opção. Ou você ia e ficava e aguentava pancadaria ali, era um treino muito pesado, que era voltado somente para quem queria competir, né? O jiu-jitsu
veio vindo dessa leva aí da década de 90, né, quando começou o jiu-jitsu. Então, era um jiu-jitsu para quem queria competir. Ou você ia lá e ia para campeonato, ou você estava fora. E isso eu vi muita gente assim que saía. Então, uma mulher que às vezes queria aprender uma defesa pessoal, ela não ia ficar. Um cara que é empresário, advogado, ele chegava ali, parecia sair com o olho roxo, com o rosto ralado, ele não ia ficar na aula. A Aliança hoje, ela entende que 97% do público no mundo, ele é praticante de jiu-jitsu. Então a Aliança ela já se profissionalizou nessa parte. Para chegar um cara que é empresário, que vai lá, exercita, ele quer fazer, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer as aulas introdutórias. A Aliança a gente oferece hoje 3 aulas de personal, são 3 aulas introdutórias, a gente não cobra por essas aulas, onde o tema dessa primeira aula é defesa de tapa no rosto. Pode acontecer com uma mulher, pode acontecer com uma pessoa de um outro gênero, pode acontecer com um cara que ele se sente mais fraco, ele pode tomar um tapa no rosto no trânsito. E aí a grande pergunta é, o que você faria se alguém fosse te dar um tapa? Então esse é o tema. Então a gente coloca essas 3 primeiras aulas, essa pessoa ela vai ser direcionada para uma aula de iniciante, onde vai ter pessoas com o mesmo nível que ela, e essas aulas servem porque é difícil chegar numa academia. O Thiago pode falar também muito sobre isso. É difícil você chegar numa academia assim, de judô, uma academia de jiu-jitsu e falar, putz, vou lá, vou apanhar, o cara vai me jogar pro chão, o cara vai estralar meu braço. E não é nada disso. Viu, Júlio? Você que está precisando de fazer uma arte marcial, já fica aí o convite para você, ó. Não vai jogar você pro chão, vai ser bem tratado. Tranquilo, você vai participar, né, com pessoas que estão no mesmo nível, talvez com o mesmo intuito. Lógico que a competição é extremamente importante para a evolução do esporte, né? Só que essa pessoa que ela está buscando esse alto nível, eu não posso colocar ela de repente com um cara mais velho, um cara que é advogado, um cara que ele é médico. Ele não pode se machucar, ele está ali para praticar, né? Pessoal que mora, aprender uma técnica. E é bem interessante essa separação, esse nível de consciência que a Aliança tem. Porque não é porque tá todo mundo tatame que todo mundo quer ser esportista, que vai disputar campeonato, né? Às vezes o cara tá ali fazendo uma atividade física, um condicionamento físico, um hobby, é um método dele descarregar as energias ali no tatame, enfim. Eu acho que é interessante esse tato aí. Então tá aberto para todos, para crianças, para mulheres, para todo tipo de gênero aí, a gente tá disposto para atender lá, tá pronto. O judô também, Thiago, tá aberto para todo mundo, como é que é? O judô, bem, Secretaria de Esportes já é um pouco diferente, porque o objetivo é formar atleta, mas a gente não tem essa cobrança dos 7 anos, que é quando a gente começa a aceitar, né, a criança, até os 14 anos. A gente não pode cobrar isso de uma criança, a gente não pode pôr essa pressão. Então, a turma 1, que é de 7 a 10 anos, e a turma 2, que é o intermediário ali de 11 a 14 anos, a aula é aberta para todo mundo, tanto é que é o número maior que eu tenho. A partir dos 15 que a gente vai começar a direcionar. E, não é porque o moleque chegou no 15 que eu vou obrigar ele a competir, sabe? Ele vai se ele quer. Como o Matheus disse, a competição é importante para o esporte. E eu acho que também é importante para a pessoa, mas não é pela medalha, não é pelo... É você aprender a lidar com certas situações. Ganhar, perder, criar expectativa, se frustrar, adrenalina, achar que vai lá ser campeão e tomar porrada, e num dia que você acha que não vai dar nada, você vai lá e é campeão. Cara, são tantas coisas, a ansiedade, o frio na barriga. Eu estava fazendo um curso com uma psicóloga sobre ansiedade de competição. Ela falou, porque às vezes você vai competir, você acha que só você fica nervoso, você acha que só você fica ansioso, só você tem frio na barriga. Não, o outro cara é ser humano igual você, tudo que você está sentindo, ele está sentindo também. A diferença é para onde você direciona essa energia. Você ficar ansioso é normal, o seu corpo está se preparando para o combate, você precisa que seu batimento cardíaco aumente a frequência para você mandar mais sangue pro seu músculo, você vai precisar dele, sabe? Aí você começa a mudar o foco, aí direcionar e começa até lidar melhor com isso. Então, aprender isso é bom, que eu acho que a competição ensina e que aí você vai levar para sua vida. Você falar em público, você ser um jornalista, você ser um professor, você ser um advogado, você precisa lidar com isso. E eu acho que a competição
no meu ponto de vista, é também muito importante por esse lado, assim. E aproveitando a oportunidade, as crianças que quiserem ter aulas de judô no Rochão, podem procurar lá a qualquer momento, ou tem um mês específico para fazer as inscrições e entrar? A gente começa as aulas agora nessa sexta, dia 6 de janeiro, com a entrega de faixa. Aí não vai dar para fazer inscrição nem nada. Isso aí é uma confraternização do pessoal que já estava. No dia 9 começam os treinamentos. Janeiro, fevereiro e março é o período que a gente começa a aceitar a inscrição, matrícula. A partir de maio, aí começa, a gente até aceita, dependendo o número de vagas que ainda resta. Então, a partir de maio é mais ou menos se está sobrando vaga na turma ou não. Nós temos 2 turmas, terça e quinta, 18 e 20, a turma de 7 a 10 anos. Segunda, quarta e sexta, a turma de 11 a 14 anos, no mesmo horário, de 18 e 20. É 1h30 de treino. Se a criança tem de 7 a 10 anos, é só ela ir numa terça ou numa quinta-feira, levar uma roupinha leve para fazer exercício, de chinelo, para a gente subir no tatame descalço, e fazer 3 semanas de aula experimental, para ver se ela vai se adaptar, se ela vai gostar. Não precisa comprar kimono de início, nada. E se a criança tem de 11 a 14, ela vai segunda, quarta e sexta, de 18 e 20, mesma coisa, roupinha leve, chinelo. Fez 3 semanas de aula, gostou, aí precisa do kimono, porque a gente luta segurando o kimono e a roupa normal não aguenta, vai rasgar a camiseta e vai ficar mais caro do que comprar o kimono. Então, e aí, gratuito, não paga mensalidade, não paga matrícula, é tudo mantido pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes. A gente está tendo um apoio muito legal, até do Tony, agradecer. 2022 ele apoiou bastante a modalidade, bancando as despesas de transporte, de inscrição para competição, de alimentação dos atletas. Então a gente teve um apoio muito grande. Espero que agora 2023 continue esse apoio. Bem, pessoal. E na Aliança, quem quiser procurar, vai aonde? Qual que é o endereço? Eu ia falar. Na rua 18, entre as avenidas 9 e 7, número 1219. Para chegar lá, faz a matrícula, a gente passa a grade de horários, né, onde tem as aulas de iniciante, para crianças, faixas etárias, né? Tem toda a grade lá para quem quiser praticar. Pessoal, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Gostaria de agradecer o Igor, o Thiago e o Matheus. Eu vou abrir o microfone rapidamente para vocês, antes que a gente estoure o nosso horário, para vocês deixar uma mensagem aí, tanto para os alunos, quanto para os possíveis alunos, enfim, tanto na sua área de judô, na sua área de jiu-jitsu. Começando por você, Thiago. Bem, 2023 está aí, começamos, vamos pensar em já manter os objetivos. A gente geralmente agora na virada faz a listinha, o que quer cumprir. Pulou as ondinhas. Fez as promessinhas. Faz da romã, os 7 romanzinhas. Então, mas só falar não vai adiantar, tem que ter atitude para fazer a diferença. Então, pessoal que tem interesse, procura uma modalidade esportiva, tem toda a liberdade de procurar o judô, se identificar será muito bem-vindo, não é obrigado a competir. Se no futuro quiser competir para representar Barretos, será ótimo, perfeito. Se chegar daqui a um tempo e falar, quero só treinar, você falou, porque eu quero praticar uma atividade física, eu me identifico com luta, porque eu quero um hobby para desestressar, também não tem problema nenhum, será muito bem-vindo, só procurar a gente lá no Rochão. Desejo a todos feliz 2023, um ano com muita saúde, com muita paz. Obrigado, Igor, obrigado, Rafa, obrigado, Mateuzinho, e vamos que vamos. Primeiramente, agradecer o convite do Igor e do Rafa, né? Obrigado, Thiagão, aí, pela parceria sempre, estamos juntos. Tá junto. Queria falar para você que quer praticar jiu-jitsu, quer fazer, de repente, só a parte de defesa pessoal, aprender a se defender. Para você que quer competir, então deixa aberta a academia. Nós trabalhamos, já deixei aqui, já pontuei aqui com os meninos, a gente tem as 3 aulas introdutórias, pode estar procurando adulto, criança, mulher. A gente fornece essas 3 primeiras aulas para você conhecer o esporte. A gente tem o material, a gente tem os kimonos lá na academia que a gente já deixa específico para o aluno começar a praticar, né? Então procura, agenda sua aula lá na academia com a gente.
Para quem quer fazer a parte do levantamento olímpico ou de condicionamento físico, emagrecimento, nós temos também a parte do funcional. Muito bom. Academia lá na 18, com a 9 a 7. E um feliz 2023. E acho que ano novo, vida nova, vamos mudar tudo aí. Vamos praticar, vamos procurar um esporte e vamos pra frente. Vamos lá. Legal, pessoal. Gostaria de agradecer a você que acompanhou mais essa edição do Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Desejo que em 2023 você tenha muita saúde, muita prosperidade, que você seja feliz e transborde energia positiva tanto na sua vida como de seus familiares. E está aqui iniciando 2023 com 2 modalidades de esportes interessantes, jiu-jitsu, judô e jiu-jitsu também, o Matheus falou do LPO, enfim, do funcional. Fica aí uma dica para você que nos acompanha, para que você pense um pouquinho mais em você, invista em você, faça esporte por você, eu tenho certeza que você será um pouquinho mais feliz. Até o próximo programa. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Jornal FM. Esta é a Jornal FM, ZYE 300.